Sejam todos muito bem-vindos ao PuvCast, mais uma edição. Essa edição aqui é a número 4, PuvCast, onde nós vamos falar com pessoas que são pessoas comuns, que constroem o extraordinário, que vocês sabem que eu acredito nisso. Eu acredito em pessoas normais, pessoas que são assim como você, como eu, como todo mundo, que constroem o muito diferente, o fora do comum. Sabe aquela história que a gente ouve das pessoas? Não, a gente tem que ser grandioso, magnífico para construir as coisas que a gente quer e tal. Mas para você chegar a ser grandioso, o que você tem que fazer? Você tem que passar por ser comum. E no fundo, a gente nunca deixa de ser comum. Mas o que nós construímos é o extraordinário. Se você está chegando agora, meu nome é Júlio Pereira, seja muito bem-vindo ao PuvCast. Eu quero que você tire daqui, dos convidados que eu trouxe hoje, elementos que façam você construir ideias novas para viver a sua vida extraordinária. Então eu espero de verdade, eles são pessoas especiais, já vou apresentar, que você aproveite a realidade da vida deles e a construção que eles geraram até hoje, tá bom? A gente se conheceu em momentos inusitados e até de uma forma inusitada, porque a maioria das pessoas que chegam na jornada PUV aqui na Humanity, elas chegam pelo momentum, pelo treinamento M1, que é um treinamento de um final de semana que você desenvolve inteligência emocional, liderança e outros elementos mais. Mas a história deles foi diferente, mas eu vou deixar eles contarem por que foi diferente. E, inclusive, foi uma das provas, as pessoas que chegaram por esse novo caminho, né? De que não precisa a gente começar pela porta de entrada chamada M1 para chegar a ter resultados. E no final da história não virou mais uma esteira de treinamentos para você fazer na sequência. Virou treinamentos que um completa o outro e faz com que você construa a sua jornada, do seu jeito e da maneira que você quer desenvolver ainda mais. Então, sem mais delongas, eu gostaria de agradecer imensamente a presença desse casal magnífico que vocês vão conhecer agora, que é a Ariane e o Jason. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai bater um papo aqui bem gostoso, livre. E eu vou deixar vocês se apresentarem para a galera conhecer melhor. Então, primeiro, Ariane. Quem é a Ariane? O que você está fazendo aqui? O que a gente vai falar? Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. E eu sou a Ariane, tenho 38 anos. Sou mãe da Malu, casada com o Jason. Peraí, você ia falar 40, é isso? É. O que aconteceu? O que aconteceu Deu um tilt? é que a Malu tá para fazer 2 anos. E o Jason faz 42. Então, quando ela nasceu, ele tinha 40 e agora ele vai fazer 42. Então, assim, deu nó na matemática o bloquinho. E tá muito próximo dos aniversários. Então, tá bom. A gente tá com a cabeça lá, na verdade. Então, a sua idade de verdade, 38. 38 tá anos. Tá bom. Vai. Sou mãe da Malu, casada com o Jason há 5 anos, mas a gente se conhece há 12. E é isso, pode se apresentar, depois a gente fala mais da nossa história. Bom, e aí, Jason? Eu sou o Jason, tenho 41 anos e sou casado com essa mulher linda aqui, uma das mudanças da minha vida, né? E a gente vai falar bastante sobre isso. Quero falar muito sobre como a programação neurolinguística mudou a nossa vida, mudou uma condição de relacionamento que a gente tinha para uma condição muito melhor. Legal. E eu tenho uma outra filha de um outro relacionamento, ela fez 20 anos recentemente. Caramba! Já adulta, já está no 3º ano da faculdade. E uma filha também muito, muito especial para mim, muito querida, né? Carinhosa, amorosa. Uau, olha, já tô descobrindo assim, coisas que eu nem sabia aqui da história de vocês. Isso que é legal. São 3 mulheres, assim, né? A Malu, a Ariane e a Isabelle, que são as pessoas especiais para mim. Presente. Presentão. E esse Galera, sabe o que eu acho incrível? Quando vocês chegam aqui falando que a PNL se inseriu na vida de vocês e uma coisa muito importante mudou, ou coisas muito importantes mudaram. Porque PNL é uma ferramenta, né? A programação neurolinguística é uma sequência de passos ou uma grande ferramenta de comunicação para as pessoas utilizarem no dia a dia. Agora, quem gera a vida extraordinária com a PNL nas mãos são vocês. Não é a PNL que é capaz de fazer isso sozinha. Porque tem gente que faz o treinamento, tem uma grande
um grande conteúdo ali nas mãos, um monte de ferramenta, mas não coloca em prática exatamente como vocês colocaram que vocês vão contar. Então, é isso que a gente quer saber. Eu fico me perguntando, assim, toda vez que alguém tem sucesso depois dos meus treinamentos, eu fico pensando, eu converso com a Miriam até, o que será que o Jason e a Ariane fizeram com tudo que a gente entregou? Por que eles têm esse resultado? Então, eu fico muito curioso. E essa curiosidade minha vai ajudar várias pessoas que têm dúvida para chegar onde elas querem chegar, que acham que não existe caminho, que acham que tem que viver a vida do jeito que sempre viveram. Sabe aquela história de não mudo nunca, Síndrome eu de sempre tenho que ser Gabriela, né? assim, sempre síndrome da Gabrielão, né? Eu não consigo mudar, eu não consigo. Então, como que vocês fizeram para ter a vida que vocês estão tendo hoje e ter o resultado que vocês têm se vocês utilizaram a programação neurolinguística, a PNL, como elemento? Então, eu queria começar a entender por aí. Eu ia pedir para vocês contarem a vida de vocês primeiro, mas vamos entender, já que vocês jogaram essa ideia em cima da mesa, como que vocês fizeram, o que vocês colocaram em prática, o que mudou na vida de vocês? Pode-se dizer que nossa vida começou realmente depois da programação neurolinguística, né? Porque a gente se conheceu numa multinacional, que a gente trabalhou junto, né? A gente entrou lá muito novo. E, num momento, nossos caminhos se cruzaram. E a gente trabalhava até muito tarde, a gente passava horas dentro da empresa, então a gente entrava cedo, saía muito tarde. E era muito cômodo a gente estar junto, porque assim, a gente passava o maior tempo na empresa. Então, né, vamos trabalhar junto, viver junto. E aí, momentos de estresse, saúde ruim, né, relacionamento também, a gente estava junto, já casado, mas o relacionamento também já não estava muito bem, por um motivo específico que a gente conseguiu consertar. E aí veio a pandemia. E aí a gente estavam estava... há uns 2 anos juntos quando veio a pandemia? Não, a gente já estava há 9 anos junto. 9 anos já. Já estava há 9 anos junto. É que casado só, né? Casado fazia mesmo, 3. fazia 3 Ah, anos, tá. E aí veio a pandemia, a gente se viu num apartamento, só eu e ele, né? E devido à curiosidade dele para essa área financeira, conta você. Como que foi essa chegada, né, na jornada PUV? Então, aconteceu assim, a gente estava muito perdido. A gente estava vivendo a vida, assim, à deriva. Automático, né? Como a gente tinha esse modo, esse piloto automático de acorda, vai trabalhar, volta, dorme, come, dorme, no outro dia começa tudo de novo, isso virou um piloto automático. Uhum. E chegou um momento que a gente começou a se desgastar, isso foi ficando ruim pra gente, e a gente começou a perceber que, não tá legal desse jeito. E assim, nosso relacionamento já estava ficando desgastado, né? A gente estava tendo várias brigas, tudo. E de repente veio a pandemia. Nem sei se poderia falar a palavra, porque vai pro Pode, YouTube, né? claro que pode. O YouTube acho que Acho corta, que né? não corta não. E veio a pandemia. E na pandemia, como a gente já estava com esse desgaste, com esse cansaço, eu comecei a procurar. Eu falei, cara, preciso arrumar alguma forma de mudar esse ciclo, de quebrar esse, não A sei, verdade é que a gente só situação sabia ruim. ganhar dinheiro de uma forma só. Era Sim. na empresa, era sendo CLT. Então, assim, na nossa cabeça só existia essa forma. Então, ele, curioso, ele foi buscar outras formas dele fazer dinheiro com algum tipo de conhecimento específico, né? Daí pesquisou na internet isso. Isso, eu pesquisei na internet. Como na época que todo mundo parou, teve que ficar em casa, então eu tinha um pouco mais de tempo, porque a empresa reduziu carga horária, não tinha mais aquele deslocamento de trânsito, então eu podia acordar Mais tarde. mais tarde. Então eu consegui adiantar as coisas, né, de manhã, tomava um café em casa tranquilo. E quando tinha essa redução de jornada, depois do trabalho, eu conseguia mexer com essas outras coisas. E uma das coisas que eu achei que era uma nova forma de poder fazer dinheiro era o day trade. Uhum. Que na época ficou muito em evidência, assim. Sim. E foi aí que eu conheci o Rodrigo Cohen. Sim.
E comecei a estudar, acompanhar ele e tal. E foi aí que, aprofundando um pouco mais nos estudos, ele indicava, né, que precisa ter muito a parte de mentalidade para poder fazer os day trades. E eu conheci você. Legal. E aí teve um evento lá. Acho que foi bem no início seu na internet, assim, também. Você fez um final de semana da PNL. Ah, foi logo no início, na semana que foi lançada a notícia da pandemia. Foi, né, Diego? A gente fez aquele final de semana. Foi no final de semana da notícia, não foi? Que todo mundo parou, acho que na quarta, na terça, se não me engano. E aí você começou, acho que na sexta. Porque a gente só ficou sabendo no sábado, só que você deixou gravado. Aham. Então a gente assistiu sábado e domingo, e era o dia inteiro, assim, começava de manhã e terminava de noite. Fazia uma pausa Foi. para almoço. E aí a gente conseguiu assistir sábado e domingo, e o da sexta a gente assistiu depois. Mas começou na sexta à noite, é isso? Eu lembro que eram Foi, 3 dias, é. alguma coisa assim. Não, é verdade, foi mesmo. A gente Foi fez bem denso, assim, foi bem... Não, entreguei muito. Eu liguei o meu computador, eu tinha um escritório Na lá sacada, no meu apartamento, era um apartamento em Santos, que tinha sacada grandona, que virou meu escritório nesses 3 anos direto, montei lá. Mas nesse dia, não, era um escritório, era um corredorzinho, que era verdade. um quartinho de empregada ligado na área de serviço. Só que ele tinha uma porta para o corredor. Então imagina um corredor com porta para o corredor. Ali era a minha bancada e a minha cadeira quase que grudada na parede aqui atrás. E aí eu liguei o computador, liguei o YouTube, criei uma transmissão e fiz transmissão o dia inteirinho. Se não me engano, foram 9 horas de transmissão. Depois eu vou olhar isso aqui no YouTube. Foi E aí ficou muito enorme. tempo. A gente dava uma pausa para o almoço, mas eu colocava uma telinha de fundo, igual essa aqui, e Uhum. ficava lá tocando uma musiquinha, né? E voltava. E aí nós fizemos uma entrega bem densa, com muito conteúdo, começando Foi bem... com coisas que não é novidade para vocês hoje, né? Hoje não, mas Hoje não. Mas ali, vendo tudo que você... Depois, agora que a gente já fez os cursos, né? Vendo tudo que você entregou aquele dia, já quebrou muita crença ali. e foi ali que a gente percebeu que, assim, pô, não era só sobre a mentalidade de day trade para day trade. Era sobre a vida, Era sobre a vida. você, E né? a gente viu, falou, meu, tem um monte de coisa que dá para arrumar antes de querer mexer com o day trade. Então a gente teve uma sacada muito forte ali, né? De que, a gente consegue melhorar muito a nossa vida se a gente arrumar pontos que a PNL permite que a gente faça. No final daquela entrega, eu vendi um curso, que era a Foi. saída, não era? Era a saída. Vocês Então, compraram? Compramos. isso que eu ia falar, Então que a vocês gente chegaram estava por esse perdida e a gente estava perdida e estava procurando alguma coisa na internet e a gente achou a saída. E foi exatamente essa a ideia. Porque eu sabia que um monte de gente estava entrando dentro de um buraco, uma caverna escura, que a gente não sabia o que ia acontecer com a gente. Exatamente. E aí eu falei, eu vou dar elementos para as pessoas acharem de novo a saída dessa caverna escura, para que elas possam desenvolver o que for necessário, porque a gente não sabe quando vai acabar. E aí eu ensinei inteligência emocional, Foi. ensinei resiliência, tem um Foi. monte de coisa. Esse curso está Foi. até hoje dentro da Jornada PUV Online lá. E aí foi o primeiro curso que vocês compraram, então. Foi. Um curso online. A né? gente entrou pela saída. Entrou pela Entrou pela saída. Ah, boa! Foi isso, foi Entrou isso. pela saída. E qual foi a grande mudança que trouxe para vocês isso, esse primeiro passo na jornada PUV? O que vocês conseguiram lá que falaram, não, a gente quer continuar? O que vocês conseguem explicar desse primeiro passo que vocês deram lá? Comunicação. O que foi? Que Saber aconteceu? ouvir o outro. Porque a forma que eu falava, ele não entendia. E a forma que ele falava, eu não entendia. Os meus valores não eram os mesmos. E eu, até hoje, eu acho que nem todos são. Uhum. E os dele também não, para mim. E aí você fazendo essa conexão da comunicação com as coisas que você acredita, você consegue escutar o outro. Então essa foi a primeira virada de chave e aí a gente começou a conversar e ter as conversas difíceis e a gente começou a entender como o outro pensava, né? Então eu conseguia olhar pelos olhos do Jason e ele pelos meus olhos. E aí que a gente parou e falou assim, não tá tudo acabado, né? Não tá tudo estragado. Caramba,
Caramba, comunicação. Eu já vou perguntar para você o que foi também, mas eu quero fazer uma pergunta sobre comunicação. Comunicação é tão básico, né? Se a gente parar para pensar, mas isso é básico, foi isso que fez a grande mudança para você? Eu sei que sim. É básico, mas por que não existia na sua vida isso? O que impedia você de fazer da forma que você aprendeu a fazer lá com o conteúdo que foi entregue? Por que era diferente antes? Porque um exemplo assim bobo, né? Ganhar flores. Eu sempre gostei de ganhar flores. Eu sempre gostei de ganhar presentes. E eu sempre falava pra ele, falava assim, eu gosto de ganhar presente, mas assim, não precisa ser um presente da Tiffany, não precisa ser presente de nada, assim. Você pode estar passando Ouviu, na né, rua. Miriam? Não precisa ser da Tiffany. Pode ser flores, tá bom? Você tá passando na rua, você viu uma pedrinha que te fez lembrar de mim, pode ser essa pedrinha, eu vou ficar super feliz. Só que eu falando pra ele isso, eu não mostrava o valor que tinha ele pensar em mim. Uhum. Era isso, era o pensar em mim. Demonstrar que ele pensava em mim. Você achava que ele não pensava? Eu achava tantas coisas. Que muito louco isso. E aí, quando eu consegui mostrar pra ele que não era o presente, eu consegui falar pra ele, viu? Não é o presente. É o fato de você demonstrar que você pensa em mim, que eu estou inserida na sua vida realmente. Que mudou. Então, assim, eu conseguia falar com todas as letras e eu não esperava dele. Então, se eu quisesse alguma coisa, viu? Você vai sair hoje, né? Eu até fui viajar para o Rio de Janeiro. Eu falei assim, na volta, você vai me esperar no aeroporto? Ele falou, vou. Eu falei assim, então me espera com uma flor. Ah, é. E ele me esperou e foi muito gostoso. A recepção foi muito linda. Então, não, e a gente não tem problema pedir, e a gente né? acha que não vai sabe. ser. A frase é, não é a mesma coisa. Ele tem que me surpreender, não é a mesma coisa. E é a mesma coisa. Você falar e dizer para a pessoa o que você espera, eu espero estar inserida nos seus pensamentos durante o dia. Então, nas suas atitudes, nas suas ações, me considera lá, né? Eu quero saber que eu tô, né? A gente tá junto, a gente tá caminhando junto. E foi isso. Uau. Comunicação, hein? Comunicação. Básico, necessário. Quantas pessoas não estão sofrendo agora por falta de comunicação eficiente, mais direta, mais, às vezes até mais simples, Sim. né? Ou ficam caladas e não falam o que acham. No nosso caso, era esse o simples, o básico, né? Então, Faltava. Porque eu ficava sentada esperando ele falar. Esperando ele fazer. Olha lá, ele não fala, tá vendo? É que a bola de cristal tava sem pilha, né, Tava. Jason? Tava desligada nessa descarregado. Não época. tava Tava funcionando. descarregado. E para você, qual foi a grande mudança? Então, para mim, a comunicação também Tá. é muito importante, mas para não falar que a comunicação, um outro que eu acho que foi fundamental é aprender a respeitar. Né, que eu, dentro da PNL, é respeitar o mapa. Sim. do Mapa é outro, mapa. né? Mapa é mapa. Então, quando a gente entendeu isso, que mapa é mapa, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, e a gente aprendeu a respeitar isso, as coisas ficaram mais leves. Eu não tinha que impor a minha visão do mundo para ela, e nem ela impunha Eu não queria a mais visão, impor também. a visão dela do mundo. Então aí ficou leve. Falou, beleza, eu penso desse jeito, eu sei que você pensa desse jeito, posso não concordar, mas eu respeito. E ficou muito mais leve. Parou de ser uma disputa para ser uma caminhada em conjunto. Né? Cooperação. Isso. Cooperação total. Por que a gente é estranho, né? Por que a gente vai casar com uma pessoa para disputar quem ganha o quê? Onde que a gente aprendeu casei isso, com né? ele para ele fazer o que eu penso. Naquela época, a Naquela- Ariane, né, de 2017, que estava casando com o Jason, era para fazer ele agir da forma que eu queria. Foi por isso que eu casei com ele. Caramba. E Tirando o amor, né? se a gente para pensar lá atrás, né, quando acontecia as brigas e tal, os motivos, a origem era problemas de comunicação e imposição de mapa. Entendi. Então, aí dava o conflito. Óbvio. Cada um queria defender o seu mapa e não dava certo. É óbvio. Né? Muito bom. Caramba.
eu gosto de saber assim, a história do início, né? Então começou pela saída. E a maioria das pessoas não começam pela saída. Tem gente que nem sabe o que é esse produto dentro da jornada PUV, né? Mas foi o caso de vocês. Sim. Então, quero até falar para você que está aí assistindo, que tem vários produtos, tem treinamentos presenciais, online e tal. Depende do que você quer desenvolver. Naquele momento, vocês não tinham ideia do que queriam desenvolver, Não, a gente mas só estava precisando precisavam de de uma alguma saída. coisa, né? E aí começaram a agir. Às vezes a gente está nessa sensação. Eu sei que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, mas eu não sei nem do que eu preciso. Eu não sei nem o que eu faço. E eu não sei o que vocês acreditam. Mas no momento que a gente não busca e as coisas aparecem, eu acredito muito numa força que te coloca no lugar certo, do jeito certo. Aí você vai e aproveita a oportunidade ou não. Uhum. Aí é a escolha da pessoa. Mas legal. Aí vocês começaram na jornada. Aí dentro da jornada eu quero entender melhor o que vocês construíram a partir dali. Quais eram os maiores desafios que vocês tinham, que vocês conseguiram resolver? Quais eram os maiores sonhos que vocês tinham, que vocês conseguiram conquistar? E o que vocês estão fazendo até hoje com o conhecimento que vocês têm? Quem quer começar? Primeiro pelos Eu? desafios. Desafios. A gente tinha uma situação financeira bem complicada. Apesar da gente ter um salário bom, né? A gente vivia muito endividado. E, assim, o nosso salário não pagava nossas contas. Então, era uma bola de neve. Ela só ia aumentando, só ia aumentando. Porque o padrão de vida estava alto. Vocês estavam gastando muito, é isso? Não era nem... Eu acho que era besteira, né? Assim, era... Nem tinha padrão de Nem vida tinha, alto, né? exato. Jura? E gente sumia o dinheiro. A gente não tinha o carro Vocês do momento. ganhavam bem, vocês Né? trabalhavam. Sim, A área qual que era? Era vendas? Era o quê? era vendas. Os dois. De multinacional. Isso. Tá. Ganhava por comissão além de salário ou não? Não, era só salário. Mas era um bom salário salário. e PLR, né? Então, o PLR era uma bolada. Tá. Era... E o que acontecia com esse dinheiro? Pagava conta, pagava empréstimo, pagava lis. Era isso. Ia pra isso. E a gente viu... O padrão de vida, assim, mais diferentão que a gente tinha era ir em restaurante, né? Toda semana, sei lá. Esse era o Toda padrão. quarta era uma churrascaria. Não, toda terça era uma churrascaria, toda quinta era um japonês, alguma coisa assim, né? A gente tinha os restaurantes certos do dia da semana. Entendi. Então, nosso dinheiro ia nisso. Então, o maior desafio foi resolver o problema financeiro. O primeiro foi resolver nosso casamento. A gente decidiu que era isso, né? Não, a gente tá junto porque a gente se gosta mesmo. É gostoso estar do seu lado, né? E aí, o segundo desafio que apareceu, assim, pra gente resolver era a situação financeira. Mas como que vocês fizeram? Vocês sentaram para conversar? Um chegou impondo a ideia para o outro? Qual que foi a ideia? Como aconteceu essa virada? Da questão financeira? Das duas. Do casamento, de vamos ficar do junto, e do... O casamento foi isso. Já na saída, a gente começou a enxergar ferramentas que a gente poderia usar, ferramentas simples, que a gente poderia conversar e resolver. Pronto. Aí sentamos e falamos, é isso que a gente quer? A gente quer continuar junto? Quer. Beleza. Aí a gente começou a ver como é que estava a nossa vida, né? E aí a situação financeira foi a primeira. Mas, eu, se eu não me engano, acho que foi eu que comecei, né? Sim, Essa foi. questão financeira Desde eu que comecei. o COEM, você começou a estudar a questão do mercado, né? A questão de... E aí, como eu queria melhorar o nosso padrão de vida sem estar devendo, eu falei, cara, eu preciso aprender como resolver isso, essa situação. Uhum. A gente precisa sair dessas dívidas e tal. E aí eu chamei ela, a gente sentou, falou, tô estudando, tô aprendendo como fazer. Só que assim, a gente vai precisar fazer alguns sacrifícios, vai ter que cortar algumas coisas, mas isso vai valer a pena. Vai ser uma jornada, mas vai valer a pena. Né? Porque então, não dava para aumentar o rendimento. não dava para aumentar o Era rendimento. salário fixo, né? Era salário fixo. Se vendesse mais, não tinha comissão, então não tinha o que mudar. A gente já vivia com aquele nosso janela de tempo totalmente tomada, só se a gente parasse de dormir. Uhum. Né? Mas a gente já estava com o dia comprometido na empresa. Então, a solução Cortar é gasto. cortar gasto. Né? Então, a gente fez um plano bem rígido até, né? Primeiro você estudou muito, né? A Muito. gente aproveitou que estava o lockdown, então a gente
zerou restaurante, zerou delivery. Nesse caso, a situação que a gente estava vivendo também ajudou muito, porque apesar de toda a situação triste do país, a gente começou a olhar para a nossa alimentação também, né? Então, eu comecei a cozinhar tudo. A gente gosta de pão francês, eu fazia pão francês. Olha. A gente gosta de pizza, eu fazia pizza. Então, assim, tudo que a gente queria comer era eu que cozinhava. Independente do que fosse, eu procurava uma receita e aprendia a fazer e fazia, né? Então, isso ajudou muito. Tanto na parte saúde física como financeira, né? Tá. E aí foi isso. A gente decidiu fazer esse plano e colocamos em prática. Legal. Você estudou para isso, você foi atrás de conhecimento para ver como é que fazia para cuidar de finanças Sim. e tal, que inclusive até transformou você numa pessoa Exatamente. que está atuando em outras coisas agora, a gente vai falar sobre isso. E em quanto tempo você conseguiu resolver o problema financeiro da tua família? 2 anos, né? Não, a foi gente menos? zerou as dívidas em 8 meses. Foi? Caraca. 2 anos eu você sou tá... ruim de Peraí, cronológico. peraí. Não, 2 Deixa- anos ele tá considerando virar investidor. Não, mas calma lá, deixa eu não. entender direito. Então, em 8 meses, vocês saíram de todas as dívidas que vocês A tinham gente ficou 0 a 0. e faziam há quanto tempo essas dívidas? Vocês estavam acostumados a ficar no buraco aí? Uns 20 anos por aí. 20 Era anos de dívida. uma bola de neve. Bola de assim, neve. Né? Não digo que era uma bola de neve que ia aumentando exponencialmente, mas a gente é o famoso vender o almoço para comprar janta, Sim. sabe? Então a gente fazia a dívida, a gente recebia o 13º para pagar a dívida. Entendi. Aí fazia outra dívida, quando recebia as férias, pagava a dívida. Ia receber o PLR, tinha uma Pagava a dívida. dívida. Então a gente nunca guardava Então, em dinheiro. 8 meses, colocou em ordem a casa. Ficou 0 a 0. A Colocamos em gente ordem a quitou casa. as Tá. dívidas. Quitou os empréstimos e que a gente tinha, empréstimos, isso. o cheque especial. A gente tem tudo guardado lá, assim, porque é prova de que a gente conseguiu fazer. Pra galera se identificar, se vocês puderem contar, tá bom? Se não puder, não conta, não tem problema, tá tudo bem. Qual que era o tamanho dessa dívida em empréstimos? Pode contar? Empréstimos era quase 40 mil. Acho que era, 40 mil. E E o mas era 40 mil mês- total pra Total, quitar. de É, empréstimos. E os cheques especial? Aí era, acho que 6 mil, né? 6 7 mil, Ficava Vamos sempre colocar negativo uns por mês 50 isso aí. 50 mil aí. Isso. 50 mil Então, em reais. 8 meses, vocês conseguiram sanar a dívida de 50 mil. Isso. Legal. Botou em ordem a casa. Isso. Aí E a aí? gente foi pro apartamento, quitar o apartamento, já que tava quitando as dívidas, né? Dívidas de empréstimo. Aquelas É. dívidas que são mais pesadas mesmo, né? Que não... Cartão de crédito também, né? A gente não tinha considerado isso. Cartão de crédito também. Também estava alto. Tá. Aí a gente foi pra quitar o apartamento. Que, ficou bem pouco, né? Que daí os planos mudaram depois. Legal. Mas a gente estava focando em fazer a nossa reserva de emergência, depois dos 8 meses, fazer a reserva de emergência e quitar o apartamento. Legal. Então, se eu tiver uma dívida de 50 mil reais, estou lá entrando na bola de neve e tal, 8 meses é a conta que vocês tiveram, que é possível resolver esse problema. Se você estiver disposto. Se estiver disposto e sem aumentar a renda, né? Porque vocês não Sem aumentaram a aumentar renda. a renda. aumentamos. Usando a mesma renda que tinham, que Isso. não sobrava o dinheiro. Isso. Essa conta aí também tem Isso. que existir, né? Porque não estava sobrando nada. Então teve que Isso. sobrar primeiro, para depois quitar, para depois Essa aí é sobrar a de ordem, verdade né? e aí investir. Isso. É isso aí. Tá. Show. Então esse foi um grande desafio que vocês conseguiram resolver aí em 8 meses de vida. Isso. Tá bom. Algum outro desafio que vocês queiram contar? Ou que vocês querem contar já o que vocês foram construindo a partir daí? Acho que daí já foi construção, né? É. Porque aí a gente colocou a casa em ordem, tanto de relacionamento quanto financeiro. E aí veio a construção da vida, né? Veio a construção dos sonhos. Isso aí vocês já tinham feito para ti, ou não? Não. Foi a saída, né? E logo começou a formação avançada. Aí vocês já estavam na Então, formação. A formação durante, né? avançada Acho que foi. deu toda a base para a gente ter a mentalidade de não, vai valer a pena, a gente está focado no futuro. Mas vocês não tinham resolvido o problema financeiro ainda. Na formação avançada, É. estávamos resolvendo. Mas estava em solução, porque a formação Em avançada. solução. Porque a saída durou 3 meses. Isso. E a formação avançada já foi na sequência. Foi. E daí vocês compraram a formação avançada na sequência. Compramos. Para os dois. Sim. Isso. Quanto foi Não. a formação avançada, Diego? Foi uns 6 mil reais, 7 mil reais? Vocês lembram desse valor ou não? Sim. Por aí.
Eu lembro que, Sim. assim, a gente tava pensando, aí a gente ia fazer só o Jason, pagamos parcelado, tá? A Então, mas formação é avançada, isso que eu tô achando interessante, que pagamos vocês estavam ainda parcelado, resolvendo o problema mas e a falaram, gente não, nós vamos fazer esse decidiu, curso, sim, é um ticket alto. por causa do que a saída já tinha entregado pra gente. Entendi. Mas também a gente tem uma coisa muito legal que é assim, a gente já tinha noção do nosso encargo ali, do nosso orçamento. Tá. Então a gente sabia o que dava para colocar, né? Então, mesmo não tendo resolvido toda a situação dos empréstimos, mas estava tudo planejado e ali encaminhado, a gente conseguiu, né? Foi até uma decisão de assim, isso é um investimento, não é uma despesa. A gente vai Uhum. investir, a gente vai aprender coisas aqui que vai acelerar nosso processo. Perfeito. Então, sabe, a gente meio que pagou para A ver mentalidade mesmo, de assim, vocês já estava mudada ali. Já tava Vamos diferente. investir aqui porque isso aqui vai me Isso. trazer resultado futuro. E aí a gente tinha decidido que só o Jason ia fazer, né? Porque como ele já estava bem no mundo, assim, tipo, de estudos do financeiro, eu falei, meu, vai lá, eu pego o que você conseguir me passar. E aí a parte online, para casal, vocês estavam fazendo, tipo, um preço diferenciado, se fosse Sim. casal. Tinha uma promoção na época. E aí a gente entrou os dois. E foi a melhor coisa que aconteceu. Melhor coisa. Porque aí a mentalidade também evoluía em conjunto, entendeu? Se só o Jason tivesse entrado, eu arrisco dizer que a velocidade não ia ser igual, porque você não estaria na mesma mentalidade, Sim. né? E a direção também podia não ser igual. Sim, Então, entrar os dois foi a melhor coisa que aconteceu. foi. E aí, vocês tinham uma meta, Sim, que era a Malu, não é isso? sim. Era uma Como que vontade, foi né? essa história? Era Uma vontade que era de ter um bebê. E aí, foi dentro da formação essa ideia? Como que foi isso aí? Conta essa história. Eu sei um pouquinho. Essa ideia, eu tenho vontade de ser mãe desde os meus 24 anos, né? Mas os relacionamentos anteriores eram muito turbulentos para conseguir, né? E eu sempre tive a ideia de que eu queria ter o filho com uma pessoa que eu visse futuro. Uhum. Só que daí a gente decidiu, né, engravidar, mas não acontecia, não vinha, né? E aí, dentro da formação avançada, tinha, dentro do practitioner, né, tem a boa formulação de objetivo. Sim. E a gente fez uma boa formulação de objetivo, BFO. né? BFO. E aí, Conta pode que a gente falar. tava na praia, né? Fui escrevendo, sentado na areia. Porque lá. era uma boa formulação de objetivo meu. Ele tinha a dele, mas não Tá. era uma prioridade dele, né? Então, a gente estava na praia, sentado na areia, né? O tempo estava meio nublado, não era pra água, né? E ali, a gente conversando, eu falei assim, vamos realizar meu sonho, né? Eu sei que você já tem uma, né? Ela é um amor de pessoa, eu amo demais ela, mas eu queria ter o meu, né? Tipo, queria eu gerar, né? Uhum. E aí ele falou, tá bom, vamos. Eu falei assim, então posso pegar o celular aqui no bloco de notas, a gente vai fazer na boa formulação de objetivo? Pode. Aí eu mudava, né, pra apostila, bloco de notas. Apostila, bloco de notas. Porque era em ali. PDF nessa época. Era. E aí a gente fez uma boa formulação de objetivo. Dos dois, do casal. Muito bom. E aí, a Malu veio quando? Veio, isso Depois daí dessa foi, ideia, acho que quando que você engravidou? em julho, e aí em setembro eu engravidei. Muito bom. Depois de 2 anos, né? Tentando. Depois de 2 anos tentando. Fez a boa formulação de objetivos, 2 meses depois, já tava ali a Malu Já tava maluca. existindo. Caramba, que lindo isso, Realizando hein? o meu sonho de ser mãe. Eu acho que essa decisão de vocês, ela vai ao encontro da decisão de muita gente que se perde no caminho e quer muito uma coisa, mas não tem isso muito formulado direitinho dentro da cabeça, para que lado eu vou, o que eu faço e tal. E quando tem uma coisa que é chamada interdependência, né? As pessoas às vezes não sabem o que é isso, vocês sabem o que significa. Quando tem interdependência, que é, você precisa da sua saúde legal, você precisa do outro para poder ter um filho, você precisa tem muitos elementos para você escolher esse objetivo. Mesmo quando tem muita interdependência, muitos elementos, ainda dá para fazer acontecer quando você coloca ali numa visão mais sistêmica do negócio. E aí vocês fizeram isso. Legal. Aí a Malu chegou, uma graça linda.
Mas antes disso, Júlio, Teve não coisa. só a boa formulação de objetivo, mas as quebras de crença também, né? Porque Precisou ter? 2 anos a gente estava tentando, né? Então, assim, tinha coisas dentro de mim que me bloqueavam, né? E foi numa aula... Por isso que tava tentando, né? Quem tenta não faz, né? E foi numa aula que, numa pergunta sua, eu senti um grande desbloqueio. Sério? Que eu tava fazendo um exercício e você falou assim, com uma meta, assim, com uma vontade, e você falou assim, mas você quer mesmo? Eu falei, quero. Você falou assim, não, mas você quer... Sabe aquela vontade de ir no banheiro que você não sabe nem se vai conseguir chegar para abrir a porta? Eu falei, mas... eu quero. Você falou assim, Ariane, o que de tão ruim pode acontecer se você conseguir isso? Aí eu senti dentro de mim que deu uma quebra ali, né? E aí veio a boa formulação de objetivo e aí veio tudo. Eu lembro que algumas vezes, porque você assistia sentada no sofá, né? E o Jason acho que assistia numa mesa, no escritório. E eu lembro que você chorou bastante uma das vezes. Foi essa vez? Foi. Foi essa, né? Foi. Você estava sentado no sofá, a paredinha de trás, assim, era todo quadradinho, quadradinho, que era é. igualzinho a paredinha da minha casa. E olha, lembrei dessa imagem aqui agora. E você Foi bem chorou demais. marcante. Foi na hora dessa quebra de crença Foi. que Eu você se emocionou? Assim, não dá para ter uma clareza exatamente do que encaixou aonde, mas assim, eu senti que ali me libertou de muita coisa. Putz, que incrível. Muita coisa. Foi uma sensação de liberdade mesmo. Tá. A quebra de crença, ela tá diretamente ligada a uma coisa que a gente não tem nem ideia do que está acontecendo por trás, né? Que é uma estrutura totalmente inconsciente, a gente não tem consciência, não tem clareza e não sabe nem por que não está indo para frente. E ali quebrou a crença, tirou a crença impedimento, crença limitante, e as coisas aconteceram e fluíram de uma forma muito mais leve e continuou. Foi isso, né? Foi isso mesmo. Tá bom. Aí, depois da Malu, aí vocês foram construindo a vida com outras coisas acontecendo. O que mais que aconteceu? Bom, eu acho que chega agora numa parte que está sendo a maior mudança, né, profissional para mim, né? Que eu saí da empresa, que eu trabalhei toda a minha vida profissional. Quanto tempo? 27 anos. Tá. Sendo que desses 27... Você foi mandado embora? Não. Pediu conta? Pedi conta. Pedir conta com 27 anos. Tem que estar com uma boa formulação de objetivos então, também, né? Essa frase que você usou, eu sei que tem a maior das intenções positivas, mas foi o que eu mais ouvi e era uma crença que eu tinha. Como que eu vou pedir as contas numa empresa que eu tenho 27 anos? Imagina. Né? E isso estava instalado em mim também pelos meus pais, Sim. Né? Que eu tinha que arrumar um bom emprego numa boa empresa e me aposentar nessa empresa. E assim, eu construí muita coisa, nós construímos muita coisa, a gente se conheceu lá, né? Então, eu sou grato por isso. Mas chegou um momento que eu não estava mais feliz. Aquilo já não combinava mais comigo. E isso aconteceu mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu já não me identificava. Já fazia 10 anos que você trabalhava em algo que não queria mais trabalhar. Não estava feliz. Sim. Né? Só que pela questão emocional, questão das crenças e até a falta de planejamento financeiro, eu não me via fora de lá. A crença que eu tinha é que se eu saísse de lá, eu morreria de fome, eu não saberia fazer outra coisa, como que eu ia ganhar dinheiro, o que mais eu sei fazer, né? Eu só pensava que, assim, que empresa vai me contratar? Nunca pensei que, assim, eu posso fazer o meu negócio, né? E aí a questão financeira, eu falei, eu não tenho uma reserva financeira para me bancar nesse período que eu, porventura, não tenha receita, né? Então, e isso daí foi me torturando nesses 10 anos. Aí, nesses 10 anos, o que eu adquiri? Tratamento psiquiátrico, afastamento por Chegou a tomar síndrome de remédio pânico. também? Sim. Caramba. Acho que uns 4 anos, né? Psicotrópico durante 4 anos. Sim. Os Caramba. dois. Então... Você também? Também. Nisso, aquilo foi também acabando com a minha saúde, porque aí chegava em casa estressado, porque pegava trânsito, trabalhava o dia inteiro em algo que não estava feliz, chegava em casa, o que eu fazia? Descontava em bebida, né? Comia mal. Sim. Né? Então,
Isso daí foi, sabe, foi me desgastando, foi acabando com a minha saúde. E aí Então, pediu a conta. E aí, essa foi uma das coisas que eu falei, não, chega, tá na hora de dar um basta. Encerrar isso. Então, isso foi recente. Fiz um plano para sair daqui 4 anos, financeiramente seria, né, esse plano. Uhum. Só que a empresa abriu um plano de demissão voluntária que ela pagaria uma indenização, Gordinha. uma grana gordinha para você sair. E era exatamente o valor de 4 anos Caramba! de salário. Por que você não pediu 10, poxa, assim? Caramba, eu vou sair daqui a 10 anos. O universo ouve, hein? né? A gente tem medo do universo entender, a gente falar meio errado, assim, o universo entender ouve. errado, a gente vai no... Ai, cara, eu teria entendido 10. Então, hein? quando saiu isso, eu fiz as contas, eu falei, opa, peraí, eu quero daqui 4 anos. Essa grana que dá mais ou menos 4 anos de salário. Cara, é agora. Eu fui o primeiro da fila para assinar lá. Fui o primeiro. Uau. Porque estava muito decidido. E isso é porque tem um plano, né? Existia um plano já na cabeça de que isso ia acontecer. E o que você estava construindo ali, então? Que é o que eu sei que você está atuando hoje, né? Pra galera te conhecer hoje, qual é a tua profissão, o que você se dedica todo dia, Então, qual que era a ideia? o que eu faço hoje? Hoje o que eu faço... Você saiu pra quê, né? Sair da Então, empresa, mas pra quê? Hoje eu levo esse conhecimento que eu adquiri da parte de organização financeira, eu ensino isso para as pessoas. Então eu tenho uma mentoria que ensina as pessoas a se reorganizarem financeiramente. Então desde do endividado, super endividado, ou até o cara que ganha bem, E quer aprender tá a ali no investir. 0 a 0, ou até guarda um pouquinho, mas quer aprender a guardar mais, a poupar mais. Né? Como que ele administra os gastos dele para potencializar essa reserva, para ele investir e aumentar o patrimônio. Você já parou para pensar que você, levando o seu conhecimento, você salva vidas, salva casamentos, você faz com as pessoas o que você fez com você. Eu Você salva, não cara. tinha pensado dessa forma. Porque quantas Muito pessoas não estão endividadas, quantas pessoas não estão com... Porque problema de grana dentro de casa, relacionamento, né, é um dos primeiros a serem afetados. Não é só a saúde física e mental que vai pro buraco. Porque faltou dinheiro, né? Então põe mais aguinha aí pra gente, Diegão, por favor. Faltou dinheiro. E aí? Para onde vai? Então, quando você dá esse conhecimento, quando você entrega isso para as pessoas, a pessoa pode salvar a vida dela no relacionamento com os filhos, com a esposa, com o marido, com tudo. Então, a tua mentoria não é só sobre grana. Você escolheu fazer isso com a grana. Não é? Tem sentido, não tem? Total. É isso aí. Daí, Diego, pode passar ali para... Boa. E a Ariane, o que está fazendo agora? Então, o jeito tem a mentoria. E a Ariane? A Ariane está desenvolvendo a paixão dela, né? Eu tenho visto seus stories. Eu gosto muito, eu sou muito apaixonada pelo cérebro, mano, o funcionamento dele, o que ele é capaz, né? Então, eu venho estudando muitas coisas, tanto trazendo dos seus cursos, quanto agregando outras ferramentas, outras coisas, para as pessoas também conseguirem sair, né? Encontrar uma saída, né? E eu gosto muito dessa parte de suporte emocional, né? A pessoa criar o seu próprio suporte emocional, não ficar dependendo do outro, né? Não ter essa interdependência para a sua parte emocional, né? Uhum. Então, eu estou desenvolvendo isso e logo mais, quem sabe, eu lanço meu produto. Mas a minha grande paixão é ajudar pessoas, né? É ajudar quem está precisando e quem quer ajuda, né? No fundo, vocês dois querem a mesma coisa para as pessoas, não é? Sim. Cada um escolheu um caminho diferente para cumprir isso. Mas é junto até. Mas juntos. Olha, você vai entregar um desenvolvimento cerebral aí, gosta do cérebro e tal, para as pessoas, e o Geiso vai pegar um pedacinho do cérebro, que é a mentalidade financeira, para fazer a galera usar o dinheiro do jeito certo. Isso.
essa união dá match. Essa união aí faz as coisas acontecerem muito bem. E o que eu vejo, né, do lado de cá? Eu tenho certeza que vocês dois juntos são muito poderosos. Eu tenho certeza, não tenho dúvida disso, porque eu acredito nisso. Eu e a Miriam juntos, a gente tem muito resultado. Eu adoro cuidar de futuro, a Miriam adora cuidar de passado. Então, se a pessoa vem com dorzinha, tô com dúvida, tô com não sei o quê, bababá, blá, blá, mimimi é com a Mi. Então vai lá e fala com a Miriam. E comigo cara, vamos acelera pra frente, resultado futuro. É isso que eu tenho vontade, né? Eu quero que as pessoas saiam do ponto que elas estão. Eu tenho muita vontade disso. E a nossa jogada ali na formação avançada, eu não sei se vocês conseguem fazer esse link, mas a Miriam, ela já é mais aquela mãezona, cuidando das crenças, e vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? E eu já, galera, vamos para cima, já fala com a parte, já ressignifica e vamos pro próximo passo. Eu já gosto assim. E a gente soma um conteúdo fora do comum, que é um conteúdo extraordinário. Se você fala assim, Júlio, existem outros cursos de practitioner? Existem outras formações? Existem outros masters? Vários, existem muitos institutos de PNL. Não só no Brasil, mas no mundo. Mas do jeito que eu e a Miriam fazemos, só a gente faz. Então, por isso que a gente criou a Jornada PUV. Para colocar ali dentro o jeito que a gente acha que tem que ser usada a PNL. E vocês são um exemplo de que funciona. Mas a gente se espelha muito em vocês. Vocês são nossos mentores, né? Então, o Jason entra com essa parte financeira do fazer acontecer, muda, né, a forma de pensamento, tudo, aplica a PNL e eu venho dar um abraço, né? Você tá precisando de um abraço? Eu te dou um abraço. Tamo juntos, vamos lá. Tamo Inclusive, junto. ela me ajuda na mentoria financeira. Que legal. Porque quando tem questões... Porque assim, eu falei para ela, né? Outro dia a gente estava conversando e ela tem uma percepção muito aguçada para pegar o por trás dali, sabe? Não só o que está na cara. Ela consegue captar isso. E em alguns momentos precisa de sabe, enxergar algo a mais que está ali. Às vezes a pessoa está tendo um comportamento financeiro que ela enxerga, ela fala assim, pô, eu acho que pode ser isso, então ela, sabe, já dá um outro olhar para ter uma outra abordagem e, inclusive, ela ajuda. Então você interage na interage. Mentoria também. Quando as pessoas permitem, se são pessoas um pouco mais próximas e permitem, eu interajo. Sabe o que eu acho que vocês têm que fazer? Você tem que incluir ela como parte da mentoria. Sim. Olha, vai chegar uma hora que vai chegar aqui a Ariane e vai entregar conteúdo sobre já colocar no cronograma do negócio, pô. Não tem essa que quando permite. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa, a gente deixa, invade. Não mapa, tem essa de quando a pessoa permite. Porque vocês sabem o que vocês têm para entregar. Porque se a pessoa não permitir, ela não vai receber o que vocês têm para entregar. Verdade. Então, coloca no cronograma, coloca como parte do processo de vocês. Vai lá e entrega, porque pode ser isso que vai fazer a grande diferença para a pessoa colocar em prática a parte técnica que você está pedindo, por exemplo. Né? Exato. Eu acho que essa somatória tem tudo a ver. Então, na hora da explicação, Jason. Foi depois do evento da Gil Góes. Que a gente conversou disso. A gente sentou. Que foi incrível. Foi maravilhoso. Nossa, a Ju tá mandando muito bem. Vocês estavam todos maravilhosos, né? Foi muito incrível. Top. E o que eu acho que vocês têm que fazer? Colocar no cronograma na hora da oferta. Falar, ó, minha mentoria financeira tem elementos de programação neurolinguística que quem faz a entrega é a Ariane. Assim. Vai chegar uma hora que você vai encontrar com ela aqui dentro da mentoria. Pronto. Legal. Muito legal. Já deu um plus no negócio. Porque, na verdade, é um plus. Porque a técnica é fácil, né? Sim. É fácil assim. Você acha por aí. A estrutura é fácil. A estrutura é fácil. Mas colocar a estrutura em prática depende de mudança comportamental. Isso, exato. Essa é a magia do negócio. É isso aí. Tá. E ele entrega essas ferramentas de PNL também na parte, hoje, né, na mentoria dele. Mas eu com mais jeitinho, né? Eu sou inspirada pela Miriam, né? Com carinho. Tá bom. Mas a Miriam também dá umas pancadinhas quando precisa, né?
Dá. Quando ela vê que tá empacando, ela manda uma Ela já prestidigitação foi no minha espelho. psicóloga, Ela já já deu dá, em mim, já. já. Você já também. foi paciente da Miriam? Já. Que legal. E é top demais. Né? Gostou de ser atendida Muito, pela muito. Miriam? Não tem nada a ver com o que eu conhecia, não. É, a Miriam ela tem um método infalível. Único. Poderoso. Poderoso. Único. É isso aí. Eu tenho a sorte de viver com essa psicóloga. Às vezes ela vem nas entrelinhas, eu já sei que ela tá vindo, eu falo, pode vir, deixa. Eu nem rebato. Tem alguma coisa para arrumar aqui. E já ajeita, né? Beleza. E nem preciso pagar consulta. Olha Aproveita, só. né? Foi um investimento pro bono, também, né? pro bono. Show! E aí eu quero saber o seguinte. O que as pessoas precisam fazer para encontrar vocês nesse novo business de vocês, para que elas tenham os resultados que elas querem, tanto de finanças quanto de desenvolvimento humano, somando tudo isso, fazendo a roda da vida funcionar melhor. Como que elas encontram vocês para conhecer melhor o trabalho de vocês e poder ser cliente de vocês? Cliente que vocês chamam? Como vocês chamam? Cliente. E ser cliente de vocês para que vocês possam entregar tudo isso que vocês estão desenhando e já desenharam, né, e construíram. Como que ela faz? Bom, pode ser pelo Instagram, né? Mais fácil. Tá. Né? É o Jason RS, o meu. Eu acho que tá lá, ó. Jason RS, é isso aí. Isso, É isso isso, aí. né? É só me adicionar lá, pode mandar um direct. A gente fala sobre finanças, como organizar as contas em casa e conseguir conquistar aí os seus planos. Legal. E aí, qual que é o processo? A pessoa, você vai levar ela para um WhatsApp, vai bater um papo, ela tem que preencher algum formulário? Como que funciona a sua estratégia de ver se serve para a pessoa? Eu costumo fazer assim, eu mando um link de um formulário de aplicação. Uhum. Lá vai ter todas as informações de como funciona a mentoria, para ela entender se é para ela, se aquilo é para ela. Legal. Estando de acordo, a gente conversa os detalhes, tudo certinho. Tá bom. Hoje, como que é que funciona a mentoria? Ela é de quanto tempo? De quanto em quanto tempo você se encontra? São 6 meses, são 12 encontros. Ali, cada encontro é via Zoom, né? Tá. Em média, 2 horas, 1h30, 2h30, vai. É nesse range, não passa disso. Dá para falar muita coisa nesse tempo. 1h30 dá bastante tempo. Tá? E assim, a experiência que eu tenho... E é individual? É individual. Tá. Individual. Porque assim, como fala do quanto ganha e tal, né? Tá Acho bom. que as pessoas não gostariam de abrir isso num grupo. Tá bom. Eu acredito, pode ser uma crença minha, mas é individual. Tá. E, assim, pelo que eu tenho visto, 6 meses é até muito tempo. Em 6 meses já é para estar tudo rodando redondinho. Tá. Talvez não esteja resolvido o problema financeiro, mas vai estar no caminho. Já vai estar tudo nas caixinhas certinho e fluindo para resolver. A sua estratégia ela envolve ações, passos que as pessoas têm que dar a partir do primeiro encontro? Como que funciona isso aí? Sim, sim. Na verdade, é feito um diagnóstico, Tá. né? E aí são etapas depois que ela precisa aplicar, seguindo ali a metodologia. Né? Então, como que ela vai se organizar financeiramente, aí tem a metodologia. Depois, como vai montar a reserva para quitar as dívidas. Depois, como monta a reserva de emergência. Onde aloca essa reserva de emergência. Como que deve ser essa reserva. Depois, vai para a parte de investimento, que aí é fazer o dinheiro multiplicar. Né? Tá bom. Aumentar o patrimônio. É isso que eu ia perguntar. Se a pessoa vai te contratar, ela tem que pagar, óbvio, né? Não é um trabalho filantrópico. E se a pessoa está sem grana, o resultado tem que ser ela aumentar o faturamento, não é isso? Então, é possível ela ganhar mais ou aumentar X vezes mais o que ela investiu para fazer a mentoria com você e sair do negativo, não sei o quê, e fazer exatamente o que vocês fizeram na vida financeira de vocês? Com toda certeza. O método tem isso? Com toda certeza. Totalmente possível. Então, é a mesma coisa que oferecer mel pro urso. Não tem como ele falar não. Não tem. A não ser que a pessoa não queira, quer É, ficar a naquela pessoa- a vida pessoa e a não gente queira. não consegue ajudar. Ah, mas aí não é para ser cliente de vocês. Exato. Eu sempre falo isso. Quem não quer, não fica dando É assim, em ponta né? de faca. Eu vejo que, assim, a pessoa, se ela não tem um controle financeiro, ela tá gastando já esse valor que ela pagaria para mim.
De forma errada. De forma errada. Nossa, eu gostei disso, hein? Entendeu? Então, assim, se ela preferir, ela paga pra mim, eu ajudo ela a resolver um problema. Uau, Então, essa é um ponto-chave aí. uau. Entendeu, galera? Se você preferir, você pode entregar esse dinheiro que você está levando para o lugar errado, tendo resultados que você não quer, para o Jason, para ele levar você para o resultado que você quer. E a Ariane ainda vai te ajudar de lambuja na mentoria. A gente, às vezes, manda essa energia chamada dinheiro para o lugar errado. E, às vezes, essa energia atrai coisas que não são boas para a vida da gente, né? Todos nós somos muito parecidos. Vocês estão falando, você acha que eu não estou pensando em mim? Estou pensando em mim também. Também lido com dinheiro. Também, o Diego deve estar pensando nele, a cara dele, ó. Deve estar pensando nele também lá. Não tá, Diego? Tá, né? Então, a gente acaba direcionando do jeito errado para o lugar errado. Então, eu acho que é extremamente válido o projeto que vocês criaram. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Acelera. Que tem muita gente precisando de vocês. Apareçam mais nos stories, falem mais disso, expliquem mais para as pessoas. Esse vídeo aqui, ó, que tá aqui no meu canal do YouTube, pega esse link e compartilha com as pessoas que você sabe que precisam ter resultados melhores na vida financeira, para ser um casal, uma família mais próspera, mais feliz, que acorde, sabe? Eu não sei se a gente vai conseguir acordar, não querer, mas conseguir acordar igual um comercial de margarina. Talvez não seja isso. Mas a gente vai conseguir pagar as contas, colocar tudo em dia, ser feliz de novo, né? E comemorar o Natal feliz, sei lá. E gente, eu não sei, eu tô feliz pra caramba por vocês. Só posso dizer isso. Hoje, se vocês não sabem, o Jason e a Ariane, eles fazem parte da minha mentoria, né? E lá a gente só tem pessoas que querem criar conteúdos extraordinários. E eu sou muito feliz com a dedicação de vocês. Eu vejo que a cabeça de vocês dá uns nós às vezes, né? Eu adoro dar esses nós, porque é deles que a gente tira o caminho que tem que seguir, porque é aquilo que está impedindo, né? Ontem mesmo a gente teve mentoria, né? Teve. E teve gente que falou assim, não consigo dormir. Já tive um monte de ideia aqui, vou ficar Ontem pensando você deu uma à noite. acelerada na galera. Foi. Deu um... Eu achei que vocês estavam devagar. Eu Falei, percebi. não, cara, tá muito lenta. Vamos dar uma acelerada. Eu E hoje acordei 2h30 da manhã hoje. Acordou? Pensando? Pensando. Fica processando, né? Quando a gente vai dormir, a cabeça tenta colocar tudo em ordem, né? E daí quando ela vê que tem elementos ali, não, a gente tem que colocar em prática, ela até te desperta, vai lá fazer agora, de tão importante que é. Mas legal. Ai, galera, a gente tá caminhando pro final, sabia? Oi? Seu Instagram? Sim, o Instagram tava lá também. Meu Instagram tá lá também. Tá, já apareceu algumas vezes. Põe de novo aí o Instagram da Ariane, pra galera saber, por favor. Olha lá, ó. Legal. Aridota. E poder seguir ela também. Sigam os dois, galera. Sigam os dois para que vocês possam ter o conteúdo deles, acompanhar tudo que eles têm e tal, e já começar a colocar em prática. Antes da gente ir embora, porque, cara, olha só como a hora passa rápido. Daria para falar muito mais com vocês. Tem muita Eu queria... coisa. Tem, não tem? Tem Muita história. Eu queria que vocês caminhassem para o encerramento e que cada um de vocês deixasse um recado aqui, que não pode faltar na vida de quem está assistindo, que vocês fizeram na vida de vocês e foi a grande diferença. Se vocês pudessem deixar um recado importante, o que vocês diriam que não pode faltar na vida de uma pessoa que quer ser mais feliz, estar mais alinhado, usar melhor essa máquina, cuidar melhor da grana e se unir ainda mais e formar uma família mais forte? Então vamos lá. Pra mim, eu acho que assim, a gente cresce numa cultura que a gente tem muitas crenças que prendem a gente, né? A gente tem que caber dentro de uma caixinha, né? E saber que você é capaz, seu cérebro tem todas as respostas, tem todas as ferramentas, que basta você procurar uma ajuda, você ir atrás de conhecimento, você pode conquistar o que você quiser. O que você quiser. Lógico que tem alguns sonhos que a gente precisa atualizar, né? Mas você é capaz de conquistar o que você quiser. Basta você estar disposto a ir atrás. Então a dica que você dá seria: você precisa buscar o conhecimento que você quer para o que você quer construir. Se você realmente quer, busque.
busque. Ótimo. Que ninguém é incapaz de nada. Tudo você consegue. Jason? Bom, eu acho que eu falaria o seguinte. Primeiro, não viva no piloto automático. Em algum momento, senta, reflita o que você está fazendo. É isso que te deixa feliz? É isso que faz você viver a vida de uma forma plena? Sabe? Eu acho que todo esse tempo que eu perdi trouxe uma lição muito grande, que é assim, cara, a gente não pode aceitar pouco, sabe? Sei lá, por questões de crença, ou questões financeiras, não importa. O que importa? Faça o que te deixa feliz. Ah, mas né, a vida não é assim e tal. Cara, você vai achar alguma coisa. Talvez a pessoa não saiba ainda, mas está dentro dela. É só descobrir. Eu não sabia, eu descobri. Então, é só procurar que vai achar. Uau. É isso. Ai, ai. Quero agradecer do fundo de coração a presença de vocês, sabe? São pessoas assim como vocês que vão mudar o mundo. Com histórias verdadeiras. Gente que é comum. Gente que decide melhorar a própria vida. Trazer mais uma vida ao mundo. E ainda melhorar a vida das pessoas que já estão aí. A missão de vocês é muito bonita. Então, obrigado de coração mesmo. Estou muito feliz de ter recebido vocês no nosso Puvicast. Vocês sabem que a casa é de vocês. Obrigado pela confiança. Obrigado por trilhar a jornada, o caminho da jornada Puv. Eu e a Miriam, nós somos muito gratos pelo carinho de vocês. E vocês sabem que a gente está do lado de cá sempre para ajudar, tá bom? E quero agradecer, além de agradecer vocês, também agradecer todos vocês que ficaram até o final desse podcast. Obrigado pela sua presença aqui. Eu espero que você tenha tirado elementos importantes da história da Ariane, da história do Jason, para você colocar em prática já a partir de hoje. E lembra, esse vídeo aqui ele pode ajudar muita gente, então compartilha ele com mais pessoas e já clica nesse botãozinho aí, ó, de se inscrever no canal para que você receba mais informações de outros podcasts. Toda semana tem um episódio novo nessa temporada número 2 e você consiga construir a sua vida extraordinária. Pessoas como você são as pessoas que constroem. Se falta conhecimento para você, eu posso te ajudar. A Miriam pode te ajudar. Inclusive, os meus convidados, em breve, eles vão estar nos practitioners dando palestra, eles vão estar levando mais conteúdo e assim por diante. Nós somos uma grande família na jornada Puv. Para isso, você clica nesse botão que está aqui embaixo. Na verdade, não é um botão, tem um link, né? Nesse link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem ali as informações dos cursos da jornada Puv, o Practitioner, o Master Practitioner, você encontra ali como você entra na mentoria, como você faz o M1. Então, existem diversas formas para você dar o seu primeiro passo e construir a sua vida extraordinária. Estamos juntos nesse caminho, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e até o próximo episódio. Valeu, fui!